Alô, você do YouTube. Vamos continuar o nosso tutorial no programa Autodesk Inventor. Vamos fazer agora o conjunto final do trocador de calor. Vamos montar aqui os subconjuntos para fazer este conjunto final. Eu tenho aqui o conjunto pronto no Inventor, tenho o conjunto detalhado no desenho do Inventor. Eu tenho aqui o desenho em PDF com todas as peças detalhadas para você fazer e acompanhar o tutorial. O que nós fizemos nos vídeos passados. Nós vamos fazer agora a parte que falta aqui, são as duas vedações do cabeçote e do casco. E o estude aqui, o parafuso, né? O prisioneiro, melhor falando, que vai fixar os dois conjuntos. Então vamos voltar aqui para o Inventor e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do Autodesk Inventor, estou usando a versão 2018, eu tenho aqui a aba Projeto, e nós estamos neste projeto aqui, Heat Exchanger. Vou vir aqui no ícone de Projects, dar um clique, está aqui o nosso projeto, o nome do projeto e a pasta onde estão todos os arquivos. Veja o vídeo número 1 para ver como nós criamos esta pasta e começamos o nosso trabalho. Vou clicar em Done. Vou clicar aqui em New, vou selecionar aqui Standard Milímetro e PT e vou clicar em Criar. Estou na tela de desenho do Autodesk Inventor, mudou aqui a aba para 3D Model. Vamos ver no PDF que vamos fazer. Então vou fazer aqui a guarnição, né, a vedação do bonnet. Ó. Então casquete, bonnet. Então vou fazer esta peça, na sequência esta peça. A vedação do casco e o prisioneiro para fixar o conjunto. Então vamos voltar aqui em cima, então vou começar com esta peça. Vamos voltar para o Inventor, vou clicar aqui na parte de cima Start 2D Sketch, vou clicar aqui em Home para ajustar a tela, vou clicar neste plano, XZ, ajustou o plano na tela. Vou clicar aqui em círculo, vou clicar na origem do Inventor e fazer o círculo. Vou clicar na origem e desenhar outro círculo, clicar aqui. Vou dar ESC, vou clicar em dimensão, vou clicar neste círculo, clicar aqui dentro. Vamos ver no PDF. Então essa dimensão externa é diâmetro de 557, vamos voltar. Então aqui é 557, Enter. Vamos clicar aqui para ajustar a tela, no centro do cubo. Vamos ver o outro diâmetro. Aqui eu tenho raio de 250, então é 500 milímetros o diâmetro. Vamos voltar lá. Então está em dimensão, vou clicar neste círculo, clicar aqui dentro. Aqui é 500. Enter. Vou desenhar as linhas aqui dentro, vamos clicar aqui para ajustar melhor, 2 cliques. Vou clicar em linha, vou aproximar mais a vista, vou clicar aqui do lado ó, e fazer a linha. Então é uma linha horizontal, ó, aparece o ícone, vou dar um clique. Vou dar ESC, vou pegar linha novamente, vou dar um clique aqui e fazer outra linha. Está horizontal, vou dar o clique. Vou dar ESC, vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha, clicar na origem do Inventor e clicar aqui fora. Vamos ver a dimensão. Então o total é 13, eu vou ter 6,5 para cada lado. Então aqui é 6,5. Enter. Vou clicar nesta linha, clicar na origem do Inventor e clicar aqui fora. Aqui também é 6,5. Enter. Vou clicar aqui em Trim e vou cortar o excesso aqui. Ó. Clicar nesta ponta e clicar aqui para cortar a circunferência. Vou afastar, aproximar do outro lado, clicar nesta ponta e tirar o excesso aqui da circunferência. Vou clicar aqui no cubo para ajustar. Ele perdeu a dimensão aqui dentro, ó. Então vou dar ESC aqui, vou clicar em dimensão e vou cotar este arco. Vou clicar no arco, clicar aqui dentro. Aqui é 250, é só aceitar a cota. Vou clicar aqui em restrição igual, vou clicar neste arco e vou clicar neste arco. Então ficou totalmente restrito. Ele aceitou o mesmo raio que aqui, ó. Vou terminar meu sketch. Vou clicar aqui em Home. Vou clicar aqui em Extrude. Vou clicar aqui nesta figura aqui dentro
Vamos ver aqui a dimensão. Então a espessura é 4,5, vamos voltar. Então vou digitar aqui 4,5, Enter. Então está feito o meu extrude, está pronta a figura. Vamos voltar para o PDF. Eu tenho um raio de 13 aqui, ó, nos cantos. Vamos voltar lá para o Inventor. Então vou clicar aqui em Infinity. Vou mudar o raio aqui para 13. Vou clicar aqui para selecionar. E vou clicar para selecionar as arestas. Então esta aresta aqui. Esta outra aqui eu consigo pegar por aqui, eu não preciso girar a vista. Então esta aresta, vou dar um clique. Vou clicar aqui nesta outra aresta. E vou clicar nesta outra aresta. Eu digitei errado aqui o raio, vamos corrigir, ó, tirar um 3 daqui. Clicar aqui em Select novamente. Então está feito o raio. Raio de 13. Vou dar aqui OK. E vou salvar aqui a minha peça. Vamos clicar em Home. Vou dar Save. Então o primeiro Save vai pedir o nome. Então essa peça aqui chama Bonnet Gasget. Então é a vedação do bonnet, do cabeçote. Vou dar Save. E está pronto aqui a primeira peça. Vamos continuar aqui fazendo, vamos ver a outra peça. Então a outra peça é o mesmo diâmetro aqui, ó. É o mesmo tamanho, só não tem a parte de dentro aqui, o central. Então vou salvar aquela peça com este nome e editar aquela peça. Então vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui em File. Vou clicar aqui Save As. Vou mudar o nome aqui para Shell Gasket. E vou dar Save. Então mudou o nome aqui da peça, ó, estou na outra peça. Vou clicar aqui em extrusão, ampliar a árvore aqui. Clicar em Sketch com o botão direito. E clicar aqui para editar o Sketch. Vou apagar a linha aqui que eu não preciso agora. Selecionar esta linha, Delete. Selecionar esta linha, Delete. Vou aqui apagar essas duas linhas. E fazer novamente a circunferência. Então clicar aqui na origem, desenhar o círculo. Clicar em dimensão. Clicar neste círculo. Clicar aqui dentro. Vamos confirmar. Então é diâmetro de 500. Vamos voltar lá. Então aqui é 500. Enter. Vou clicar aqui em Finish Sketch. Vou dar aceitar para editar o extrude, que ele está dando aqui erro. Vou clicar aqui em extrude com o botão direito e vou clicar Edit Feature. Vou clicar aqui em Profile, selecionar aqui. Vou apertar Ctrl no teclado e vou clicar aqui dentro. Então ele arrumou a minha figura, o meu extrude. Ó. Vou dar OK em extrude. Vou dar aceitar. Está corrigido o extrude, ó, a extrusão. Vou clicar no Fillet e vou apagar o Fillet. Delete o Fillet, não precisa do Fillet. Está pronta a nossa vedação do casco. Vou clicar aqui em Home e vou salvar a peça até este momento. Vamos vir aqui no PDF para continuar. Então agora eu vou fazer o prisioneiro aqui do conjunto, que é o estude, que é o padrão ANSI aqui. Então eu tenho aqui o comprimento de 200 e a rosca, o diâmetro é 3/4. Então vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui em Novo. Está selecionado Standard milímetro e PT. Vou clicar em Criar. Vou clicar aqui em Start 2D Sketch. Vou clicar em Home e vou clicar neste plano, XE. Vou clicar aqui em Círculo. Vou clicar na origem e vou desenhar o meu círculo, dar outro clique. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar aqui no círculo e aqui dentro. Aqui é 19,05. E vou confirmar a dimensão. Vou terminar o meu sketch, clicar Finish Sketch. Vou clicar em Extrude. Vou selecionar a dimensão aqui, colocar 200. E vou clicar aqui em Simétrico. Vou clicar em Home. Então está feito aqui o extrude inicial, o nosso prisioneiro. Vou dar OK. Vou salvar aqui a minha peça, clicar em Save. E entrar com o nome aqui. Extrude, diâmetro 3/4 por 200. E vou salvar a peça. Clicar em Save. Vou continuar desenhando aqui. Vou clicar aqui em Tride, rosca
para fazer a rosca, ele vem aqui comprimento total e pedindo para selecionar a face. Vou selecionar esta face. Vou tirar aqui o comprimento total, não é isso que eu quero. O comprimento aqui, vamos ver no PDF. Então é 50 milímetros, vamos voltar. Então vou entrar aqui com 50. Então ele fez só nessa ponta, do jeito que a gente selecionou a face. Vamos ver a especificação da rosca. Vou mudar aqui para polegada, ANSI Unified Screen Threads. E vou selecionar aqui 3/4. Então 3/4, vamos pegar aqui no tamanho da rosca. 3/4 esse 0,75. Então vou clicar aqui, ele vai mudar a rosca aqui. Então vou clicar 0,75, mudou para 3/4. Vamos voltar aqui para o comprimento, está ok. Vou dar aqui aplicar. Continuo com a caixa. Do jeito que eu cliquei na face, ele fez a rosca daquele lado. Então preciso de mais uma rosca deste lado. Então para fazer deste lado, eu vou clicar aqui na aresta. Ó. Então fica deste lado. Se eu clicasse nessa aresta, ficaria deste lado. A especificação já está feita, já está correto aqui. Vamos mudar aqui. Então aqui vai ser aqui 3/4. Então é 0,75. 3/4 NC. Vou dar OK. Vou clicar aqui em Home para ajustar na tela. Vou clicar em chanfro. Vou mudar aqui para 1 milímetro. Vou clicar em Edge e vou selecionar as arestas. E vou dar OK. Então está feito aqui o meu prisioneiro. Vou clicar aqui em genérico. Vou digitar S para chegar perto do material que eu quero e vou selecionar este material, Stainless Steel. Vou clicar em Home novamente. Vou salvar a peça. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Então agora nós vamos fazer o conjunto final do trocador de calor. Montar todos os subconjuntos. Vamos voltar aqui para o Inventor. Então vou fechar aqui o prisioneiro. Eu tenho aqui a vedação, vamos fechar a vedação também. Vou clicar aqui em New. Vou clicar aqui em Standard milímetro IAM. IAM é Inventor Assembly. Vou clicar em Criar. Estou na tela de montagem do Inventor. Está aqui Assembly 1. A primeira coisa vou salvar, clicar em Save. E vou entrar com o nome aqui. Então aqui vai ser Heat Exchanger Assembly. Vou clicar aqui em Save. E vou aqui colocar a primeira peça, a peça mais importante. Então vamos ver no PDF. Então a peça mais importante para mim aqui é o casco. Então essa vai ser a primeira peça que eu vou colocar, o item 3. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Place. Ó. Estou na aba Assembly, clicar em Place. Vou clicar aqui para trazer a peça, selecionar. Então esta peça aqui, ó, o shell, casco. Vou dar um clique e vou dar Open. Então ele colocou a peça já, e já colocou a peça aqui aterrada que ele chama, está grounded. Está com a taxinha aqui, ó. Então vou dar ESC. Então está correto aqui do jeito que colocou, já está aterrado. Eu vou clicar com o botão direito. Então está aqui, ó, grounded. Vou recolher aqui. Então vou vir aqui em Tools. Vou vir aqui Application Options. Vou vir aqui na aba Assembly. Então aqui está, ó. Place Unground First Component na origem. Então está marcado aqui, ó. Vou dar Close. E vou continuar colocando as peças aqui. Então a segunda peça que eu vou colocar aqui é a vedação aqui do casco. Então vamos clicar aqui em Assembly. Vou clicar em Place. Vou procurar a vedação do casco. Que é essa daqui, ó. Então Shell Gasket. E vou dar Open. Vou colocar aqui do lado. Vou clicar aqui em descarregar. Vou dar ESC, é uma só que eu quero. Vou clicar aqui em Constraint. Vou mudar aqui para Insert. E vou selecionar aqui a aresta da vedação. Ó. Então esta aresta com essa aresta aqui dentro. Ó. Então ele colocou a vedação lá, já fez duas restrições em uma só. Então está
restrito na face e restrito no centro. Vou dar aqui OK. Vamos girar aqui de frente. Então a minha vedação aqui está colocada. Ó. Tem uma pequena folga aqui nos diâmetros. Ó. Vamos voltar aqui, clicar em Home. E vou salvar aqui meu trabalho até este momento. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Então agora eu vou fazer aqui a montagem do item 2. Ó. O item 2 é o Stationary Tube Sheet, é o conjunto dos tubos. Vamos voltar lá para o Inventor. Então vou clicar aqui em Place. Vou procurar aqui o conjunto. Então é este conjunto que eu quero. Vou clicar. Vou dar Open. Então o conjunto veio aqui, acompanha o cursor. Ó. Então vou dar um clique aqui e vou descarregar o conjunto. Vou dar ESC, é só uma peça que eu preciso. Vou aproximar aqui a minha vista. Vou clicar em Constraint. Vou clicar aqui em Insert. Eu vou colocar aqui, vamos girar a vista aqui, ó, clicar no cubo. Então vou colocar uma restrição desta face aqui, ó, desse diâmetro. Vamos voltar aqui para Home, com o diâmetro aqui da vedação, ó, do gasket. Então vamos voltar aqui, girar o cubo novamente. Então vou clicar aqui nessa aresta, ó. Vou girar aqui para Home. E vou clicar aqui na vedação, na aresta da vedação. Então ele veio para o local que eu quero, fez duas restrições dentro do Insert, a de face e de centro, eu vou dar Aplicar. Vou continuar aqui, vou aplicar mais uma restrição, vou cancelar aqui para mostrar. Ó. Então se eu girar aqui, ó, ele está solto. Ó. Falta uma restrição. Então vou clicar no vazio, tirar seleção, clicar em Constraint, vou ampliar a árvore aqui do Stationary Tube Sheet. Vou ampliar a origem, está mate aqui a restrição, vou selecionar o plano que eu quero, ó. Então é este plano aqui, ó, YZ, vou ampliar a origem do conjunto e vou selecionar o plano que eu preciso aqui, não está aparecendo, volto para a tela e volto aqui, agora aparece, então é o mesmo plano aqui, ó. Então vou clicar, então está aplicado a restrição, vamos ver aqui, está OK, está do lado correto, vou dar Aplicar. Vou cancelar restrição, vou clicar aqui em Home e vou salvar aqui meu trabalho até este momento. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Então agora vou colocar esse item 6 aqui, ó, a vedação do cabeçote. Vamos abaixar aqui. Então esse item 6, ó, está aqui a vedação do cabeçote. Vamos voltar lá. Então vou clicar aqui em Place. Esta vedação que eu quero, vou clicar nela e vou dar Open. Vou colocar aqui do lado, vou dar ESC, vou aproximar a minha vista, vou clicar em Constraint, vou mudar aqui para Insert, vou clicar aqui nesta aresta e vou clicar aqui nesta aresta do Tube Sheet aqui, da flange. Então está aplicada aqui a restrição aqui de Insert. Então ele fez duas restrições, colocou face e colocou centro. Vou confirmar a restrição. Vou clicar aqui em Home e vou aplicar mais uma restrição. Vou cancelar aqui para mostrar. Ó. Então a minha flange aqui está solta, ó, está girando, falta uma restrição. Então vou clicar aqui no vazio. Vou aqui recolher aqui o Stationary Tube Sheet. Vou ampliar aqui o boné. Vou ampliar a origem do boné. E vou selecionar este plano aqui, ó, YZ. Vou clicar em Constraint. E vou pegar aqui no conjunto, ó, está em Mate, vou pegar aqui no conjunto o mesmo plano, ó, YZ. Então está restrito, vou confirmar aqui Aplicar, vou cancelar, está restrito aqui a vedação do cabeçote. Vou clicar em Home e vou salvar aqui meu trabalho até este momento. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Então agora eu vou colocar aqui o último subconjunto, ó, o item 1. O item 1 é o boné, é o cabeçote. Então este subconjunto aqui. Vamos voltar para o Inventor, vou clicar aqui em Place, vou selecionar aqui o boné ó, e vou dar Open. Vou clicar aqui do lado, descarregar o subconjunto e vou dar ESC, que é um conjunto só que eu preciso. Vou aproximar, vou clicar em Constraint, vou mudar para Insert, vou clicar aqui nessa aresta aqui dentro aqui do boné, ó, na flange aqui, ó. Vamos aproximar aqui e clicar na aresta da vedação. Então está aplicada aqui a restrição, ó. Ele juntou as duas peças.
Aplicou a restrição de face e a restrição de centro dentro da insert. Vou dar a aplicar, confirmar a restrição. Vou cancelar aqui para mostrar como é que está. Então vou girar aqui a peça. Então está centralizada e na face da vedação. Vou clicar aqui em Constraint e vou aplicar a última restrição. Vou clicar em Bonnet, vou ampliar a origem, vou pegar o plano que eu preciso aqui, vamos voltar para a tela. Então este plano aqui, ó, XZ, e vou selecionar o plano aqui no conjunto. Então este plano que eu preciso, ó, YZ. Vou clicar, está aplicada a restrição. O Lifting Lug aqui está para cima. Vou dar a aplicar, vou cancelar a janela e vou clicar aqui em Home. E vou salvar aqui nosso conjunto até este momento. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Vou colocar agora o prisioneiro, o item 4 e o item 5. Então tenho aqui o item 4 é o prisioneiro, o Study. Vamos voltar lá para o Inventor. Então vou clicar aqui em Place. Vou procurar aqui o Study. Nós fizemos o prisioneiro. Está aqui, ó. Study diâmetro 3/4. Vou dar Open. E vou colocar aqui do lado da peça aqui. Dar um clique. É só uma peça que eu vou colocar. Vou dar ESC. E vou fazer a restrição. Então este centro do parafuso, o meio dele vai casar com o meio aqui do Tube Sheet. Então vou vir aqui no Stationary Tube Sheet. Ampliar aqui a árvore. Ampliar a origem. E vou selecionar o plano aqui que eu preciso. Ó. Então é este plano. Vou clicar com o botão direito. E vou clicar aqui para a visibilidade. Da mesma maneira vou fazer no Study. Então vou ampliar o Study aqui. Vou ampliar a origem do Study. E vou selecionar o plano aqui do meio. Ó. Então vou clicar com o botão direito. E vou ligar a visibilidade. Então assim fica mais fácil para colocar as restrições. Vou clicar aqui neste lado do cubo. Então está no meio da peça aqui, ó, do Tube Sheet. Vamos voltar para Home. Vou aproximar mais aqui. Vou clicar em Restrição. Está em Mate. Vou selecionar este plano. E vou selecionar o plano aqui do Tube Sheet. Ó. Vou clicar. Então está no meio da peça. Ó. Vou dar a Aplicar. Vou continuar aqui com Mate. Ó. Vou selecionar aqui o corpo do Study, do prisioneiro. E vou selecionar aqui o furo, ó, o centro do furo aqui. Ó. Vou dar um clique. Ó. Então veio para o centro. Vou aplicar. Vou cancelar. Vamos girar aqui de lado para ver. Ó. Então ele está no meio da peça. Ó. Metade para cada lado. Vou continuar aqui, clicar em Home. Vamos tirar a visibilidade do plano. Vou clicar aqui com o botão direito. Clicar aqui em Visibility. Vou fechar a árvore. Vou vir aqui no Stationary Tube Sheet. Vamos recolher aqui. Então, neste conjunto, vou clicar aqui no plano com o botão direito e tirar a visibilidade. Vou recolher a árvore e vou recolher a árvore da origem. Vou clicar em Home e vou salvar aqui meu trabalho até o momento. Vou clicar em Yes to All e clicar OK. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Então, agora eu vou colocar o item 5. O item 5 é uma porca sextavada. Então, é porca dos dois lados. E a descrição está aqui, ó. ANSI B18 2.2 3/4. Vamos voltar lá para o Inventor. Então vou clicar aqui em Place na seta e vou clicar aqui em Place from Container Center. Vou mudar o filtro aqui, vamos ver onde está. Ó. Então está em DIN, vou mudar para ANSI. Vou selecionar aqui parafuso, aqui ó, Fasteners. E vou selecionar aqui Nuts. Vou clicar aqui em sextavado, ó, 2 cliques. E vou pegar esta porca aqui, ó. Clicar nesta porca. X-Nut polegada. Vou dar OK. Vou aproximar aqui da minha vista, da minha peça, o prisioneiro. E vou clicar aqui em descarregar a porca. Então ele abre a tabela de dimensões da porca. Vou selecionar a dimensão 3/4. E é o NC. Vou dar OK. E vou clicar aqui em descarregar a porca. Então uma porca e outra porca. Vou dar ESC, uma de cada lado aqui. Vou clicar aqui em Constraint. Vou mudar aqui para Insert. Vou clicar nesta aresta aqui da porca, circular aqui, ó, essa aresta. E vou clicar na aresta do furo. Nesta aresta.
Então está aplicada a restrição. Vou dar aplicar e vou aplicar a outra porca. Então vou clicar nesta aresta aqui novamente. Vou girar aqui a minha vista, clicar aqui no cubo e vou colocar aqui na aresta do prisioneiro, ó, do furo. Vou clicar aqui e vou dar aplicar. Vou cancelar, vou clicar aqui em Home, vou salvar aqui meu trabalho até este momento. Vou continuar aqui e vou clicar uma restrição na porca. Então quero deixar aqui esta face da porca paralela com o plano. Então vou vir aqui no conjunto e vou ligar o plano que eu quero aqui, ó. No caso, vamos afastar aqui um pouco. É este plano. Eu vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui em visibilidade. Vou clicar aqui em Constraint. Vou clicar aqui em ângulo. Vou clicar nesta face da porca e vou clicar nesta face do plano. E vou clicar aqui em ângulo para posicionar a porca. Então ficou paralela a porca com o plano. Está 0 graus, vou dar aplicar. Do mesmo modo vou fazer nesta outra aqui, ó. Vamos girar um pouco aqui. Então vou clicar na face desta porca. Está em ângulo, vou clicar aqui na face do plano. E vou clicar aqui para confirmar o ângulo e clicar em aplicar. Vou cancelar a janela. Vou clicar aqui com o botão direito e desligar o plano aqui. Clicar em visibilidade. Vou recolher a árvore. Vou clicar aqui em Home. E vou salvar aqui meu trabalho até este momento. Vamos aproximar aqui a vista. Agora vou fazer aqui o pattern circular aqui da porca e do prisioneiro. Vamos vir aqui no PDF. Então são 36 prisioneiros. A porca acompanha, vai ser o dobro. Vamos voltar aqui. Então vai ser um array circular com 36 a quantidade. Vou clicar aqui em Pattern. Vou selecionar o componente aqui, ó, é o prisioneiro, vou clicar. É a porca e a outra porca. Vou clicar aqui em circular. Vou selecionar o eixo aqui que eu quero, ó. Eu posso clicar nesta aresta da flange. Eu posso clicar aqui no eixo, ó, clicar em origem e pegar aqui o eixo que eu quero. Vamos voltar aqui e voltar para passar. Ó. Então o eixo está lá embaixo aparecendo. Ó. Então vou cancelar aqui a janela. Vou clicar aqui no eixo aqui que eu quero com o botão direito. E vou clicar aqui em Auto Resize para atualizar o eixo. Então se eu passar aqui novamente no eixo agora, ó, ele aparece a vista inteira. Ó. A mesma coisa eu posso fazer no plano. Clicar com o botão direito e clicar aqui em Auto Resize. Ó. Ele vai ajustar o plano ao tamanho da peça que eu tenho. Então o eixo está ampliado. Vamos voltar aqui, vou clicar em Pattern novamente. Vou selecionar o componente. Então aqui é o parafuso, o prisioneiro, as duas porcas. Vou mudar aqui para circular. Vou clicar aqui para selecionar o eixo de giro e vou clicar no eixo Y. A quantidade aqui é 36. E o ângulo aqui é 10 graus. Então está feito aqui, ó. Colocou todos os parafusos aqui prisioneiros. Vamos clicar de frente. Aproximar aqui, ó. Então está tudo preenchido corretamente. Vou dar OK. Vou clicar aqui em Home. E vou salvar aqui meu trabalho até o momento. Então aqui está pronto o nosso trocador de calor aqui. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Um abraço, até o próximo.